Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este painel 2 sobre a inovação e tecnologias aplicadas ao ensino à distância. Gostaria de cumprimentar Sua Excelência, o Sr. Secretário Executivo da CPLP, o embaixador Francisco Ribeiro Teles, a magnífica reitora da Universidade Aberta, a professora doutora Carla Padrel de Oliveira, cumprimentar o presidente da Associação de Educação à Distância de Países de Língua Portuguesa, o professor Dr. Paulo Dias, cumprimentar o meu colega, magnífico reitor da Universidade Eduardo Mondlane, o professor Dr. Orlando Quilambo, mas igualmente o vice-presidente da Associação e representante oficial da CAPES, o Dr. Carlos Lanuza. Queria cumprimentar também todos os que nos assistem à distância e também queria cumprimentar todos os que nos estão a apoiar nos bastidores com as tecnologias de educação à distância para o bom andamento deste painel. No segundo painel, Inovação Pedagógica no Ensino à Distância, moderado por mim, reitora da Universidade de Cabo Verde, Judite Nascimento, nós teremos a presença de dois conferencistas. O primeiro conferencista é o professor Dr. Bakary Diallo. Ele é reitor da Universidade Virtual Africana e tem um percurso muito longo como reitor desta universidade. São 15 anos. Trabalhou como professor do ensino secundário no Senegal desde 1989, mas depois teve um percurso muito diversificado, tanto na área da liderança, da gestão, como a nível académico. Foi consultor de projetos de administração, de investigação, mas também foi professor do ensino secundário. Ele entrou para a Universidade Virtual Africana por concurso como reitor em 2007, tendo antes disso trabalhado entre 2005 até 2007 na Universidade Virtual Africana como consultor, mas sempre associado à formação aberta e à distância. O professor Bakary liderou um projeto inovador a nível da Universidade Virtual Africana, tendo ligado diversas universidades africanas, tanto de língua portuguesa como de língua francesa e de língua inglesa, sendo que estas três línguas constituem as línguas oficiais da nossa rede, e liderou um plano estratégico inovador da Universidade Virtual Africana. Ele irá falar desse plano estratégico e irá falar um pouco das atividades e dos programas que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, ou seja, dos últimos 15 anos, a nível da Universidade Virtual Africana. Ele tem um doutoramento feito no Canadá, foi consultor e professora part-time na Faculdade de Educação da Universidade de Ottawa, tendo igualmente, como consultor, integrado o Instituto de Ciências e Tecnologias de Educação do Centro de Ensino da Universidade de Ottawa. Portanto, o professor Bakary, desde 2007, é reitor da Universidade Virtual Africana. O professor Bakary tem a palavra e, portanto, para fazer a sua comunicação. Seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Tem a palavra. I would like to greet everyone and thank the rector of UNICAP for inviting me to be part of this important forum. As you may know, the senior rector, the rector of the University of Universidade Cabo Verde, is also the chair of the board of the ABU, the chair of the ABU board of directors. So she's been helping us throughout, and we do appreciate her work to support ABU. The title of my presentation today is Innovations in Higher
innovations in delivering higher education, lessons from ABU models. I will just start by saying that to give an overview of e-learning in the world. I can say rightfully that the year 2020 is set to become a landmark for the uptake of e-learning globally. Before the pandemic, the COVID-19 pandemic, not so many primary institutions and secondary institutions and tertiary institutions have been using e-learning throughout the world. And I think for us who have been promoting distance learning, e-learning for nearly 20 years now, one of the things we can see is that despite the effects of educational systems, e-learning has emerged as a solution for many institutions in the world. And this is also the case in Africa, where we have seen an increase on the uptake of distance e-learning. The challenge moving forward in the world, in Africa, is to actually integrate effectively e-learning and education systems in order to cope with similar challenges and build resistance. It means that institutions should have very strong distance and e-learning systems. Should something else like the COVID-19 happen in the future, they will not be forced to close their doors. They will not forced to look for alternative solutions because they already have it. That's what we call resilience. The African Virtual University has been operating since 1997 to assist countries and institutions integrate open distance e-learning. What I will do moving forward is to present ABU and what we have been doing throughout in Africa. ABU is what we call a Pan-African Intergovernmental Organization. Its mandate is to increase access to quality higher education and training through the use of information technologies. There are 19 countries that have signed the ABU Charter. We have 90 country members, 53 partner institutions. We work across 30 African countries. We work in French and English and Portuguese. And ABU has trained some 55,000 students since inception. This is a map of the countries where ABU is present. In red, you have the Anglophone countries. In blue, the Francophone countries. And in green, the Lusophone countries. The Lusophone countries, Portuguese speaking, we have Cape Verde, which is here. I'm not sure you can see it properly, but it is there, and Guinea-Bissau. These are, and Mozambique. These are the three Portuguese countries we've been working. And I must say that we are very, very happy with the collaboration we've been receiving in Cape Verde, in Mozambique, and in Guinea-Bissau. It has been a pleasure to be working with the Lusophone, the Portuguese-speaking countries. What do we do at ABU to help countries and universities integrate e-learning? We set up and upgrade e-learning centers, ODL centers. Actually, we have installed one at the University of Cape Verde, two at the University Pedagogica in Mozambique, and one was being installed in Guinea-Bissau. And I would like also to thank the ministers of education of these countries who have facilitated this collaboration. And I'm very, very happy about the use of the center, particularly at the University Cape Verde and at the University Pedagogica in Mozambique. We also do what we call MOOCs and open educational resources.
content development, professional networks, quality assurance. We have certificate programs. Our partners are offering degree programs. We have joint programs with our partners and hostage programs and self-learning programs. We train the trainers. This is to help universities, lecturers, and we also train the instructional designers. We do research and developments and webinars and workshops. This is our e-learning model, which is adapted to the African content. We have formal courses and which are accredited, and these formal courses are delivered with an instructor, a professor, who is in charge, and we have formal examinations and accreditation. We have self-directed courses. These are for self-learning, self-paced. They are not accredited. The virtual classroom, what some call now learning management system, and access point. Access points are important in Africa and everywhere else, but mostly in Africa. An access point is where the student have access actually to the content, to the course. It could be a computer, it could be a mobile device, it could be a center, physical center. In some countries where we have problems with the internet, where the student would go from time to time to download courses and to follow the live events. We have, this is innovation. In terms of innovation, we have done quite work at AVU to support our member countries. One of them is MOOCs. We've been doing MOOCs since 2015 or 14. AVU adopted policy on MOOCs around 2012 when the MOOCs were launched. And it has been a true success of doing this MOOCs in Africa. We have done 4 or 5 MOOCs up to now on different topics. But this is what we try to do with MOOC and other innovation is to show the capacity as an African institution to observe innovation coming from everywhere in the world. So AVU has been a kind of a place where actually we process innovation from outside of the continent and adapt it to the use of our partners. So innovation has been in the heart of what we do. Another innovative activity you have undertaken is what we call the Center for Virtual Education Innovation. What we have done is to put researchers and IT personnel and educational technologists in the same space so that they can research and present adapted solutions in terms of innovation to African in the African context. Let me talk a bit about the context of the COVID-19 pandemic, because COVID-19 has been a disruptor. It really kind of forced us to stop and think of how we should be doing education. For AVU, I think it has been also a very important period to reflect on how we should be formulating our activities moving forward. As you all know, since March 2020, there is a growing uncertainty on how education institutions operate, and this is worldwide in all continents. Policymakers and rectors and presidents of universities and other institutes are facing unprecedented challenges. And I think one of the
the most prominent or the most difficult challenge that we are facing is planning. It's very hard to plan. For instance, in Kenya, where I'm sitting, the government decided they will open the primary schools on the 2nd of November, few days before they cancel it. And it's something that is going on around the world. So, and questions still are there, how to do teaching and learning. If the schools are not open, students are here, and we have technology, what can we do? And that's how innovation comes in. And also, we have in this context, the teachers who are not very well prepared. Some universities are not very well prepared, or some institutions are not very prepared in terms of strategies, in terms of equipment, in terms of know-how, the training of the institutions. And if you want to do all of this at the same time, it's a very overwhelming. That's why ABU has been working over the years in different stages, working with universities like the University of Cape Verde, like the University Pedagogica, like the teaching training institution Chicote in Guinea-Bissau, and also with all the institutions in our Anglophone network and in our Francophone network over basically 23 years to help to work together. So these institutions, I believe, were mostly prepared than others which did not work with us or implement e-learning solution before when the COVID-19 arrived. In terms of collaboration, IVU, we would like to extend our collaboration to your network and see what we can do together in Africa and outside of Africa. IVU has been collaborating with global partners around the world, in Europe, in the US, in Canada, in Asia, all over the world, in Latin America. And I think that we will be happy to see how we can work together. So this is my brief presentation, and I hope that you will enjoy it, and greetings from Nairobi. Thank you very much. Thank you very much, Professor Bakari. A próxima apresentação, ela será feita pelo professor Magno Rocha, que é o diretor do Núcleo de Apoio ao Ensino à Distância da Universidade de Cabo Verde, mas ele também é membro da Comissão do Curso das Ciências da Educação da nossa Faculdade de Educação e Desporto da Universidade de Cabo Verde. O professor Magno é professor assistente da Universidade de Cabo Verde. Como eu disse, está ligado à Faculdade de Educação e Desporto, mas também colabora com a Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes. Já há algum tempo dirige o Núcleo de Apoio à Formação à Distância, mas ele já tinha coordenado, antes de dirigir esse núcleo, ele já era coordenador do ensino à distância na Escola de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade de Cabo Verde, mas também desempenhou as funções de diretor dos serviços académicos da Universidade de Cabo Verde durante algum tempo. Tem um mestrado em Ciências de Educação, especialização em Tecnologias Educacionais de Informação e Comunicação, e também está a desenvolver, já na fase final, um doutoramento em Ciências de Educação na Universidade de Cabo Verde, com a especialização em Desenvolvimento Curricular e Design Instrucional de Ofertas Formativas em ensino à distância. Portanto, o professor Magno tem a bondade, tem a palavra para fazer a apresentação da sua comunicação.
Senhora Reitora, muito obrigado por me passar a palavra. Espero que estejam todos a ouvir-me muito bem. Eu vou então partilhar o meu ecrã para que eu possa fazer a minha apresentação. Tentarei ser o mais breve possível para que possamos trocar ideias sobre o tema que eu vou apresentar no segundo painel do fórum de EAD que está agora a acontecer. Acho que já conseguem ver o meu ecrã, não é? Sim, já conseguimos ver, muito bem, obrigada. Ok. Então, o tema que eu quero apresentar tem a ver com a planificação e design institucional de ofertas formativas para o ensino à distância. E o porquê de trazer esse tema é porque hoje, mais do que nunca, fala-se muito no ensino à distância, e o mesmo é muito conectado com as questões tecnológicas. Mas para quem trabalha junto do ensino à distância sabe que o EAD é muito mais do que as questões que meramente tecnológicas, têm a ver com a questão da planificação do próprio processo de ensino, do próprio processo pedagógico ou didático, para que o mesmo possa ser funcional. Então, daí a importância da questão da planificação e do design instrucional. Aqui estamos a falar de todo o engenho que é colocado por trás da questão pedagógica para que a modalidade de distância possa cumprir com os propósitos e objetivos mesmos que os da educação normal, ou dita normal, e possa até mesmo promover outras competências que a formação dita normal não tem por obrigatoriedade o fazer. Então, daí o fato de debruçar sobre o tema de planificação e design institucional das ofertas formativas no ensino à distância. Nós vamos ver algumas questões muito rapidamente. Falar de EAD, aqui essa questão, quando entramos no EAD, a questão da definição do que é EAD é muito importante, sobretudo quando nós temos que saber exatamente como é que ela acaba por funcionar. E a grande diferença que nós temos do EAD para a educação dita normal é a questão da mesma acontecer sem ter que obrigatoriamente existir a questão da presencialidade dos intervenientes. E muitas vezes também ela, quando não há participação dos intervenientes, ela é feita com o suporte das tecnologias. E aí algo que marca muito a questão do EAD são esses dois pontos. O fato de ela não ter obrigatoriamente a questão da presencialidade e de fazer quase que sempre o uso de tecnologias que o suporte, nesse caso, e no período que nós estamos a passar agora, a questão das tecnologias de informação e comunicação. E, atualmente, esta modalidade tem suporte nas tecnologias de informação e comunicação, como já tinha dito, e nós vemos hoje, sobretudo nas grandes plataformas web, o EAD, todo o suporte que é dar o EAD para que ele possa ser o mais dinâmico possível e possa ter a capacidade de chegar àqueles que utilizam essa modalidade e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Aqui, então, de tudo, nós vemos qual é a grande ideia. A concessão de ofertas formativas à distância é muito mais do que mera utilização de ferramentas tecnológicas. E daí a questão de nós estamos a falar de design instrucional para mostrar a relevância do mesmo no processo de construção de ofertas formativas na modalidade à distância. O design institucional, falar em design institucional, a palavra diz-nos que é o desenho de instruções. Definir de forma clara todas as instruções que nós temos que fazer para que o curso seja funcional. A planificação do processo educativo para o ensino normal, comum, já é em si algo que acarreta a questão do professor, do formando, do formador, que normalmente é aquele que terá que desenhar ou fazer o desenho de como é que todo o processo pedagógico vai acontecer. Ele terá em mente sempre um conjunto de limitações que o levam a ter que precaver possíveis situações para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com naturalidade e leve a bom porto. Quando ele é passado para o EAD, o número de especificações, ou podemos assim dizer, de questões que terão que ser vistas e resguardadas, aumentam. Porque quando nós vamos fazer uso das tecnologias de informação e comunicação, há outras questões que nós devemos precaver para que essa possa funcionar sem nenhum problema. Aqui nós vemos que, no fundo, é um processo que deve ser ajustado à natureza da formação. Sobretudo aqui, quando ele diz ajustar a natureza da formação. O EAD tem sido utilizado para diferentes níveis de formação, com diferentes interpretações e até mesmo teorias educacionais que o suportam. Então, aqui ele acaba por ter que ser tido em consideração como algo que deve ser ajustar a natureza da formação, ajustar ao conhecimento que se pretende transmitir,
a capacidade de aprendizagem dos estudantes e aos meios tecnológicos disponíveis. Quem pretende efetuar uma oferta formativa em distância terá que ter, no fundo, essas questões, que no fundo são questões de desenho institucional, que levam quem planifica ou quem constrói o processo em distância a ter em consideração que o mesmo deve ser, todo o desenho deve ser algo ajustado à natureza da formação, volto a repetir, ao conhecimento que se pretende transmitir, à capacidade de aprendizagem dos estudantes e aos meios tecnológicos disponíveis, para que se possa ter tudo isso em consideração e escolher o melhor modelo a ser utilizado para o desenvolvimento do processo educativo em EAD. O processo pedagógico em si, como eu já tinha dito há pouco, sempre foi complexo. A temática da educação ainda é debatida, hoje com menos frequência que em anos anteriores, mas a questão da planificação educacional sempre foi algo complexo e continua a ser discutido. Quando nós vamos pensá-lo para o EAD, ele traz-nos novas valências a serem tidas em consideração. A sua funcionalidade como garantia de qualidade da modalidade. O EAD, sobretudo, terá que mostrar, para que ele possa ser uma escolha e não uma opção secundária, uma escolha, ele terá que dar garantias de que, de fato, é possível funcionar. De cenários, desde a questão dos cenários de aprendizagem, desde a questão também da capacidade de transmissão do conhecimento, o EAD, para que possa ser uma escolha e não uma opção secundária, ele acaba por ter que dar garantias, sobretudo, da sua funcionalidade e permite aquilo que é a transmissão do conhecimento e informação. Falar em design institucional, no fundo, é ter em consideração alguns aspectos que estão aqui apresentados na nossa tela. Desde o desenho pedagógico funcional da oferta formativa, quando falamos no desenho pedagógico, aqui é quase que obrigatório que teremos que sempre ter em consideração o público-alvo com quem se vai trabalhar, teremos que ter sempre em consideração qual o conhecimento que se vai trabalhar, teremos que ter também sempre em consideração e que objetivos é que se pretendem alcançar. Aqui o desenho pedagógico vai, no fundo, definir desde a base, que é quais são as teorias que vão suportar todo o processo de ensino-aprendizagem, terá que se definir os objetivos da aprendizagem, no fundo, aquilo que é a programação de uma unidade curricular. Só que para o ED, nós aqui teremos que ter em consideração aspectos que levam-nos a ver a sua funcionalidade para a questão do uso das tecnologias. O segundo ponto é a definição clara do papel dos intervenientes. Esse ponto aqui é muito claro. Nós aqui devemos, e também um pouco em função do desenho pedagógico, definir o papel dos intervenientes, do formando, do formador e, em outros casos, até dos moderadores que vão estar presentes ou formadores que vão apoiar o desenvolvimento do curso. A indicação do todo o suporte tecnológico. Nós, quando vamos fazer o desenho institucional, devemos indicar de forma clara todo o suporte tecnológico que é necessário para que, desde o início do curso, nós tenhamos de definir o canal que vai ser utilizado para a questão da educação. Sobretudo aqui, atualmente, quando falamos em tecnologias de informação e das plataformas web, a definição das mesmas é muito importante, porque elas é que vão, no fundo, mediar o processo comunicacional entre os dois grandes intervenientes, que são os formandos e os formadores. Ou então, podemos assim dizer, os estudantes e os alunos. Outra questão também importante a ter em consideração é a preparação do ambiente virtual de aprendizagem. Nós, no ensino formal, temos a sala de aula já definida e já houve alterações da forma como se posiciona a sala de aula, mas também para a questão do EAD é importante que nós tenhamos um ambiente virtual que favoreça a questão da aprendizagem. Se alguém vai planificar, vai fazer o desenho institucional para a EAD, deve ter essa questão em consideração, porque é nesse ambiente que vai acontecer a aprendizagem, e se ela não for favorável à aprendizagem, nós podemos estar a incorrer na possibilidade de não conseguirmos desenvolver como deve ser o processo de ensino-aprendizagem. O último ponto é a questão da formação e capacitação dos formandos e também dos formadores. Aqui é muito importante, como nós estamos a falar em tecnologias de informação e comunicação, que tanto os formadores como os formandos tenham domínio sobre o uso das tecnologias que vão ser utilizadas. E então, é claro que nós teremos que, caso necessário, sempre que necessário, fazer formações para que esses possam ser empoderados com o saber usar
e o saber manusear os equipamentos ou as tecnologias que vão ser utilizadas para mediar o processo educativo. Então, no fundo, qual é o big concept do EAD? É captar a atenção dos formandos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Nós teremos que fazer toda essa questão do design institucional, e essa questão do design institucional tem como propósito maior captar a atenção dos formandos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Um desenho tão bem feito, ou então bem conseguido, de modo que possa, não nos dar a garantia 100%, mas nos dá a garantia que, de fato, o mesmo consegue captar a atenção do formando e faça com que ele seja levado a desenvolver os passos de aprendizagem ou os processos de aprendizagens que estão já introduzidos dentro daquilo que são as ofertas formativas de distância. E, no fim, também, de comprometer com o processo formativo. Tudo isso, essa questão de captar a atenção do estudante, é voltada para a questão do comprometimento também do próprio formando e dos participantes que estão numa possível oferta formativa à distância. O desenho pedagógico funcional da oferta formativa. Muitas vezes nós teremos que considerar, quando fazemos desenho pedagógico funcional, há algumas valências a serem consideradas na planificação e no desenho institucional. Se ela vai ser centrada no estudante, se é centrada em conteúdos, ou se é centrada no ambiente virtual de aprendizagem. E isso, quando nós falamos em centrado, estamos a dizer que podemos fazer um desenho onde o nosso foco é o estudante e sobre ele debruça-se o desenvolvimento de boa parte das atividades que o permitem concluir com sucesso o curso. Então, o desenho daquela oferta formativa é feito em função de levar o estudante a trabalhar no sentido de poder apoderar-se do conhecimento que nós pretendemos partilhar. Centrar nos conteúdos quer dizer que os conteúdos acabam por ter uma autossuficiência que, por si só, ao serem consultados, acabam por levar a pessoa que o consulta a ter acesso à informação e a ter acesso ao conhecimento que está disponível no mesmo. Centrar num ambiente virtual de aprendizagem, aqui nós estamos a falar na questão de ter o próprio ambiente virtual, sobretudo hoje as plataformas web. Nós em Cabo Verde utilizamos o Moodle como principal plataforma para o EAD, mas utilizamos também outras ferramentas que auxiliam, mas esse espaço terá que ser trabalhado, terá que ser personalizado, de modo que ele favoreça todo o ambiente de aprendizagem que necessitamos para que o ensino-aprendizagem possa ocorrer. Aqui nós vamos vendo algumas das definições do papel dos formandos, dos formadores e dos tutores, e que variam muito em função também da natureza do curso, do modelo pedagógico, também da capacidade de aprendizagem dos formandos, mas também do papel que é atribuído ao tutor. Nós podemos ter um curso onde os formandos acabam por ter que ser muito mais independente e ter uma autonomia em relação à sua aprendizagem, e o curso pode ter esse suporte. Nós podemos ter um curso onde também o papel dos formadores é muito importante, porque ele promove os conteúdos, define os conteúdos e ajuda os estudantes a adquirirem as informações e conhecimentos que são dos conteúdos. E temos também a questão dos tutores, que no fundo podem mediatizar ou mediar todo esse processo de aprendizagem, e aqui eles podem desenvolver um importante papel. Outra questão muito importante também, nós já nos tínhamos dito, é a questão da indicação de todo o material tecnológico. Quando falamos na questão de todo o material tecnológico que vai ser utilizado, aqui nós vemos como o CERN atualmente já é na época já moderna, nós vemos as plataformas online como o principal suporte tecnológico. As web que nós temos hoje em dia, o caso do Moodle e o caso de outros. Então, é uma questão muito clara de nós sabermos definir que plataforma usar e como utilizar. Dependendo agora da plataforma online, existem outras questões importantes a serem tidas em consideração. Por exemplo, a largura da internet, a capacidade de suporte da internet que, de fundo, suporta também a plataforma online. Outros mecanismos também que possam ser utilizados como auxiliares à plataforma online, desde a questão do próprio telefone, que às vezes pode funcionar para a questão do ensino à distância, como complementar a plataforma online. E também os servidores de instalação, que é muito importante. Nós teremos que ter aqui a questão de saber onde é que a nossa plataforma está instalada, qual é a sua capacidade de reação ao trabalho que vai ser feito a partir da plataforma online.
A população no ambiente virtual, nós já tínhamos falado sobre o mesmo, e hoje nós vemos que, sobretudo, a questão da linguagem, que, no fundo, com o passar do tempo, ou começa-se a utilizar muito mais a questão das páginas de HTML, no fundo, eles acabam por permitir uma diversificação de formatos de ficheiros, áudio, imagem e vídeo, e o URL, torna-se num canal privilegiado. O HTML tem se tornado, e, no fundo, uma linguagem privilegiada para a questão de utilização das plataformas web que estão a ser utilizadas agora para ensino-aprendizagem. A formação e capacitação dos formadores também nós já tínhamos visto, para além do uso dos ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle, outros mecanismos de comunicação também possam ser utilizados, assim como o Skype e outros que possam também reforçar a questão do ED. Falar então da questão da planificação à distância, e no fundo falar de a planificação do desenho do oferta formativa à distância requer a capacidade de conceber com maior eficiência possível, independentemente das condições das ferramentas, um processo formativo eficiente e capaz de produzir resultados reais. Então, o tema que eu trouxe, que é sobretudo a questão do desenho institucional, prende-se a isso. Quando falamos em desenho institucional, não queremos que seja visto como uma questão de uso de tecnologias, mas estamos a falar da capacidade de planificação que é feita, mesmo tendo em consideração, ou tendo em consideração as condições, as ferramentas e tudo, para que, no fundo, o processo formativo seja eficiente e capaz de produzir resultados reais, independentemente das condições, independentemente das questões pedagógicas que nós possamos ter, ser capaz de fazer um desenho pedagógico, um desenho instrucional que permita que, de fato, o curso permita resultados reais e ajustado àquilo que são os objetivos propostos no início do mesmo. Da minha apresentação é tudo. Agradeço a senhora reitora mas também pelo do Encontro Internacional de EAD para as Universidades de Lusofonia, e pronto, da minha parte é tudo, e agradeço a possibilidade de poder participar aqui neste segundo encontro. Senhora reitora. Muito obrigada pela sua excelente apresentação e sobretudo, pelo detalhe com que desenvolveu os tópicos que tinha previsto. Nós tivemos os dois conferencistas, portanto, pessoas que trabalham diretamente ligadas à temática que temos aqui em pauta. O professor Bacari, que começou com uma introdução sobre a Universidade Virtual Africana, fazendo uma resenha do âmbito institucional dessa rede de universidades africanas para a formação à distância e contextualizando, sobretudo, a missão da Universidade Virtual Africana naquilo que é o desenvolvimento do ensino à distância a nível do nosso continente. Mas o professor Bacari também, na sua comunicação, ele elencou um conjunto de desafios da formação à distância a nível internacional, sobretudo no que diz respeito a questões ligadas à inovação tecnológica aplicada ao ensino à distância. Falou um pouco do contexto da rede Universidade Virtual Africana no que diz respeito ao desenvolvimento de metodologias inovadoras, mas também ao desenvolvimento de mecanismos para o desenvolvimento da formação à distância a nível do nosso continente. Nós ouvimos depois o professor Magno, que também abordou questões ligadas ao desenho pedagógico e funcional da oferta formativa que é necessário quando se pensa em apostar na formação à distância, mas também discriminou aqui vários aspectos ligados ao design institucional, nomeadamente a preparação do ambiente virtual da aprendizagem, a importância da definição clara do papel de cada interveniente durante todo o processo. Falou um pouco das ferramentas e das plataformas que se utiliza no âmbito da formação à distância e, sobretudo, falou da importância de se definir previamente as ferramentas, definir previamente as plataformas, conhecer
a fundo o funcionamento dessas mesmas para garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Um aspecto também que ele mencionou e que é fundamental é a capacitação dos intervenientes no processo, mas pondo um foco muito grande na capacitação dos formadores, para que possam realmente utilizar de forma mais eficaz e eficiente as ferramentas à sua disposição para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem através da formação à distância. Um outro aspecto que ele não deixou de mencionar tem a ver com o desenvolvimento da inovação pedagógica e da definição clara do suporte tecnológico que será utilizado para o desenvolvimento dos módulos ou dos cursos que estiverem em pauta. Um outro aspecto também importante tem a ver com a necessidade de previamente se clarificar as especificações técnicas dos dispositivos, das plataformas, mas sobretudo ligadas também às características da rede de conectividade que estará associada a todo esse processo. E com esse resumo das duas comunicações e, sobretudo, agradecendo aos dois conferencistas pelo contributo que deram a este painel, portanto, vamos passar a palavra então aos nossos colegas participantes que poderão colocar as suas questões através do chat, mas também poderão colocar as suas questões à organização e os nossos conferencistas estarão aqui à disposição para responderem. Participem também dos nossos fóruns, que estarão abertos durante os próximos dias e poderão debater com os nossos moderadores todas as questões que foram aqui levantadas, mas também debater questões afins que, não tendo sido abordadas, serão certamente importantes e relevantes para enriquecer o nosso painel. Portanto, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e portanto, está a palavra do vosso lado para poderem participar, questionar, fazer sugestões, apresentar também a vossa experiência, comentar, estejam à vontade. Portanto, passo a palavra e lanço o debate e passo a palavra à audiência. Muito obrigada.